Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na internet. Vamos aos destaques desta edição. Empresas de transportes coletivos de Taubaté ampliam atendimento à população. Departamento de Meio Ambiente de Caçapava, junto com o Exército, tem realizado o plantio de mudas nativas. Já estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas. E tem mais. Você está em casa triste com algum problema que deixou você desmotivado? Olha, às vezes a gente dá um passo atrás para avançar no futuro. Quem está aqui para falar sobre isso para a gente hoje é Vivian Santana. Ela é coach empresarial e vai tirar nossas dúvidas e levantar seu ânimo, hein? Não saia daí, é já já. Você é muito bem-vindo. Eu sou J. Washington, este é o Repórter Setorial e vamos à primeira informação de hoje. Você anda muito agitado com os afazeres do dia a dia? Não consegue se desligar para dormir? Olha, pode não parecer, mas esses sintomas estão relacionados a um quadro da Síndrome do Pensamento Acelerado. Você vê agora. Você anda ansioso? Vive preocupado com as atividades do dia a dia? Tem dificuldades para dormir? Se você também sofre com esses problemas, pode estar passando pela Síndrome do Pensamento Acelerado. Ela acaba acometendo pessoas que vivem no cotidiano, principalmente de cidades grandes, de grandes metrópoles, por conta do excesso de informação, o excesso de estímulo. A pessoa começa a se sentir massacrada pela rotina que ela está inserida, começa a achar que 24 horas num dia é pouco tempo para conseguir realizar todas as tarefas que tem que realizar. Considerada por muitos especialistas como o mal do século, junto com a depressão, o pensamento acelerado é, na verdade, um reflexo da síndrome de ansiedade, que acomete 1/4 das pessoas do mundo inteiro pelo menos uma vez. Débora de Jacareí é uma dessas e percebeu que havia algo errado quando seus amigos começaram a reagir ao seu pensamento desenfreado. Lembrava de muitas coisas, só que eu misturava fatos do presente com as minhas ideias novas, assim, geniais, entre aspas, com o passado. E os meus amigos começaram a perceber isso. Junto com o grande fluxo de ideias, Débora sofreu com insônia e falta de apetite. Ela diz que a criatividade e uma alegria excessiva também transpareciam, mas que esses também são alertas do corpo. Tudo que é demais requer um pouco de cuidado e um pouco de atenção. Ter uma alegria excessiva e às vezes também um cansaço, uma tristeza sem explicação, uma angústia. E como tratar? O psicólogo afirma que é possível conviver com a ansiedade e o pensamento acelerado, mas é preciso perceber se o nervosismo não está superando a dificuldade da situação para poder combatê-la. A gente precisa buscar o autoconhecimento para descobrir quem a gente realmente é, que é uma coisa muito mais profunda, muito mais interior do que exterior, né? A gente não vai se conhecer e se realizar acumulando o que vem de fora, né? Mas colocando toda a potencialidade de dentro para fora e colaborando aí com toda a humanidade. E depois de 4 anos de tratamento, hoje Débora se diz controlada e conta que aprender a conviver com a síndrome fica mais fácil quando há ajuda dos amigos. É importante que você encontre alguém que te ajude a dizer assim, tá, então vamos colocar no papel o que você vai fazer de hoje em diante. Para quem está passando pela mesma situação, atividade física, acompanhamento profissional e boa alimentação podem combater a ansiedade. Eu descobri que se eu pudesse fazer natação, caminhar ou correr, quando eu acordasse com o coração acelerado, isso resolvia. A alimentação vai ajudar, sem dúvida, a você ter o domínio sobre as emoções. E às vezes eu pergunto para as pessoas assim, o que é mais difícil? Lidar com o apetite ou com as emoções? Já estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas. As instituições que querem participar das provas têm até o início de abril para realizarem as inscrições. Os responsáveis pelas escolas públicas e privadas já podem se inscrever para a 14ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática. As inscrições começaram na quarta-feira e vão até o dia 2 de abril. O
O formulário a ser preenchido pode ser encontrado no site do concurso obmep.org.br. A primeira fase da Olimpíada será realizada no dia 5 de junho e a segunda no dia 15 de setembro. A lista dos vencedores deve ser anunciada no dia 21 de novembro. Podem participar da competição escolas com turmas de ensino fundamental 2 e escolas com turmas de ensino médio. Lembrando que o ensino fundamental 2 compreende turmas do 6º ao 9º ano. Na edição de 2017 da Olimpíada Brasileira de Matemática, cerca de 18 milhões de estudantes de quase todos os estados brasileiros participaram das provas. Vamos ao comentário de hoje. Amigos, é estarrecedor. Parece incrível que num cenário de tamanha violência quanto se dá agora no Rio de Janeiro, esteja havendo uma polarização entre a direita e a esquerda, travando uma luta quanto à intervenção militar, que é necessária porque a população já não aguenta mais. Ontem mesmo tivemos aí cenas horrorosas, incêndio de ônibus na área do Campinho, na área de Cascadura, gente intoxicada com a fumaça, e eles estão aí brigando, tal, não, porque não pode cobrar a identidade das pessoas nas comunidades, porque isso representa uma situação humilhante. Ora, vejam só, com relação à blitz da lei seca, quem bebe e quem não bebe é parado e tem que mostrar carteira de identidade. Qual é o problema de ser identificado? Quando a gente vai a algum país do Mercosul, tem que ter uma carteira de identidade com menos de 5 anos de emissão. Em outros países tem que mostrar o passaporte. Qual é o problema da pessoa se identificar? Ao contrário, isso dá mais segurança na medida em que, observando a vida pregressa de determinadas pessoas, é possível observar quem tenha mandado de prisão em aberto, quem esteja foragido da justiça, quem tem antecedentes merecendo uma fiscalização maior. Mas não, eles ficam aí brigando, por questão de posicionamento político, e o povo se lixando aí no meio dessa confusão toda, e o Exército tendo que tomar atitudes que não gostaria de tomar diante de agressões que estão sendo feitas por pessoas que são geralmente marginais. Meu Deus, onde é que nós vamos parar? Quando vai acabar essa violência no Rio? Quando vai acabar essa discussão pueril travada aí por pessoas que fazem parte da chamada turma do deixa disso? Teve início em Taubaté o período de transição do transporte complementar. O objetivo é ajustar as linhas para ampliar o atendimento à população que utiliza o transporte público. Isso, o Luiz Guilherme, que é secretário da Mobilidade Urbana aqui de Taubaté, vai explicar melhor para a gente sobre esse assunto. Olá, Luiz, explica para a gente o que vai acontecer durante essa transição entre a TCTAL e a ABC. Tivemos agora a homologação do concurso, da licitação para a classificação dos permissionários que irão atuar no transporte complementar. E entraremos agora na fase de transição. Então, dos 52 permissionários que foram habilitados, estarão atuando no sistema de forma na transição, com os veículos ainda através das vans, para que a gente possa fazer a reorganização de todo o sistema e melhorar o atendimento do transporte público na cidade. Quantos veículos vão participar dessa transição? A gente está com 40 veículos em operações e 52 permissionários, eles estão se dividindo nesses veículos e eles estão também operando em linhas específicas. A gente montou toda a escala e o planejamento foi feito em cima para fazer o atendimento de algumas linhas em conjunto com a ABC Transporte nesse momento. Somente os permissionários homologados é que estão autorizados a fazer essas linhas, né? Se for pego alguém que não está com atualização fazendo essas linhas, o que vai acontecer? Então, existem ações de fiscalizações para a gente poder coibir esse tipo de irregularidade. Existe na legislação a previsão de multa de até 1000 vezes o valor da tarifa e também a apreensão do veículo. E para quem ficou de fora dessa vez, né, existe a possibilidade de ampliar o número de permissões daqui para frente? Isso após a implantação do novo sistema integrado com a ABC, que a gente vai conseguir avaliar a necessidade e a possibilidade de estar ampliando o sistema do transporte complementar. E o que vai mudar para a população?
Com essa integração a gente vai conseguir melhorar a oferta do serviço, teremos mais linhas operando na cidade, mais carros disponíveis para a população, teremos a integração entre os dois modelos, né? O transporte complementar será integrado ao sistema de transporte da ABC, o transporte complementar será realizado também com micro-ônibus, não mais com vans, e adaptados a totalmente acessibilidade com plataformas e também dispostos do validador eletrônico, para que a gente possa ser feita a integração entre os sistemas. Muito obrigada, Luiz. Segue o repórter setorial. E, gente, em nota, a representação da ONU Mulheres aqui no Brasil elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal de conceder um habeas corpus coletivo para todas as mulheres grávidas e mães de crianças de até 12 anos que estejam em situação de prisão preventiva. A medida contempla as detentas provisórias que aguardam um veredicto dos tribunais. Agora, elas poderão esperar a decisão do judiciário em casa, em regime de prisão domiciliar. O fotógrafo Ricardo Martins mostra que há muitas belezas naturais aqui na nossa região, especialmente na capital do Vale. Veja. Uma metrópole com quase 700 mil habitantes, prédios, engarrafamento. Já não se espera mais encontrar uma paisagem como essa. E nela, animais como esses. Mas há quem faça dessa busca uma profissão. Ele é um fotógrafo de natureza nascido aqui em São José dos Campos e já vendeu mais de 3.000 livros. Em 2012, ganhou o Prêmio Jabuti com seu segundo livro, A Riqueza de um Vale. É o Ricardo Martins. Ricardo, muito prazer. Diz para mim como que é ser um fotógrafo de natureza. Para mim é a melhor profissão do mundo. É um sonho que eu tenho desde criança e hoje eu sou muito feliz de poder exercer essa profissão e ser realizado dentro dela. Então, para mim é a melhor coisa do mundo. Quais são suas principais influências que te levaram a essa profissão? Eu acho que eu tive duas influências muito grandes. Uma foi o Pantanal, que meu pai é de lá, então passei uma boa parte da minha infância indo para o Pantanal. Então isso me encantava demais. E uma outra foi a Mata Atlântica em Ubatuba. Eu subia muito naquela mata e ali, foi ali que eu fiz a minha primeira fotografia de bicho. Foi uma cobra-cipó com uma câmerazinha Olympus do meu pai, Olympus Pen. Eu tenho essa câmera até hoje. Então eu lembro bem do dia quando eu fotografei essa cobra-cipó, que a foto em si nem deu nada, mas a felicidade que eu senti em fazer aquilo naquele momento, me pegou e eu sabia que aquilo ia ser a minha vida. Para você, a experiência, enquanto você está tirando a foto, vale mais do que a foto em si, o trabalho final? Como avaliar isso aí? Uma boa pergunta. Sim, eu acho que sim. Sabe por quê? Muitas vezes, quando eu estou fazendo a fotografia, ela não acontece. Ali não acontece, mas a experiência que eu tive ali dentro foi tão grande que já vale. Então eu encaro a fotografia como um presente. Às vezes ela acontece, às vezes não. Mas a experiência de estar no meio, de você olhar dentro do olho de um bicho, ele olhar no seu olho e tudo isso vale mais do que o resultado final de uma fotografia. Na próxima reportagem, vamos saber como foi a experiência de ganhar o Prêmio Jabuti em 2012. Até lá! Confirmado o que você já sabe, o salário mínimo no Brasil é insuficiente para cumprir as obrigações legais. Mas os detalhes a gente te conta já já.